Não, eu sou pós. Tá. Eu sou pós num mundo de pré, né? Porque a igreja brasileira é pré. A maior, é assim, ó, igrejas históricas, anglicanas, igrejas reformadas, são pós. Só que essas igrejas não têm a mesma capilaridade das igrejas pentecostais e neopentecostais. Então você pega as igrejas neopentecostais, Universal, Mundial, Internacional da Graça, Plenitude de não sei o quê. Você pega essas igrejas, elas são pré. As igrejas pentecostais clássicas, Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, Deus é amor, são pré. Eu tô me esquecendo de várias aqui, mas sim, são pré. Igrejas no começo do neopentecostalismo, então Renascer em Cristo, tal, são pré. Então essas igrejas têm uma capilaridade muito grande no Brasil. Muito grande. A maioria dos cristãos faz parte dessas igrejas que eu falei, Congregação Cristã no Brasil. Qual é a divisão? Pré, pós. Isso. Então, essa é a divisão. Isso. Aí as igrejas... O maior número de evangélicos brasileiros são pré-tribulacionistas. Tá. Portanto, dispensacionalistas. Tá. Na teologia. E aí, então, isso sempre dá treta no programa, porque... Quando você pega um cristão histórico e outro pentecostal, e vão discutir se Jesus vem antes ou depois da grande tribulação, vira um angu de caroço. Entendeu? Explica pro pessoal o que é pré e pós, pro pessoal entender. A doutrina pré-tribulacionista é uma doutrina que entende que Jesus Cristo voltará para buscar a igreja. Esse ato se chama arrebatamento, e isso vai acontecer antes que comece a grande tribulação. A igreja não passa pela grande tribulação porque Jesus vai arrebatar a igreja antes. Essa doutrina é pré. Que é o que grande parte acredita. Que é a maioria dos cristãos brasileiros. A doutrina antagônica, contrária, é a doutrina pós-tribulacionista. Ela acredita que a igreja primeiro sofre o tempo da grande tribulação, e no final da grande tribulação Jesus volta para acabar com o anticristo, arrebatar a igreja e tudo mais. Então tem esses dois. E no meio disso tem um meso ou mid-tribulacionismo, que é menor, né? É bem menor, mas por exemplo, lá o Weber Cocarelli é mid. Ele acredita nem é pré, nem é pós. Tá em cima ele vai no meio. Ele crê que a igreja passa pela grande tribulação até a metade. Aí na metade Jesus arrebata a igreja. Então são esses três pensamentos da escatologia cristã. E por que você mudou? Eu mudei quando eu comecei a estudar. É assim, quando você se converte, Douglas, ninguém pergunta pra você um monte de coisas. Se você quer ser pré ou pós. Você é o que a igreja é. Ninguém te pergunta. Você aceitou Jesus, você é pré ou pós? Não. Eu sou o que esse pessoal aqui é. O que é o que meu pastor é? Eu sou o que ele é. Eu sou o que ele é. Ninguém pergunta se você é dicotomista ou tricotomista. Ninguém pergunta se você é dispensacionalista ou aliancista. A fumacinha tá saindo da cabeça da galera. Então, ninguém pergunta se você sei lá, cara. São várias áreas. Se você é monergista ou sinergista. Então, e muita gente nem sabe o que eu tô falando. Então, você é o que a igreja decidiu. Você é o que os irmãos lá da igreja decidiram. Então, por muitos anos eu fui pré-tribulacionista, sim. Dispensacionalista, pré-tribulacionista, tal. Aí eu comecei a estudar. Um irmão que trabalha comigo até hoje, começamos a estudar Bíblia, só Bíblia. Mas que Jesus está falando que ele vai voltar depois da grande tribulação. E o que a gente faz agora com isso? Não, vamos interpretar, não sei o que, tal. Eu falei, não. Eu creio que Jesus volta depois da grande tribulação. Então, lendo a Bíblia, porque assim, historicamente falando, e aí, eu não sei a sua posição, eu não quero que seja... A posição do César Cavalcante. Não, a partir de agora. Mas assim, o pré-tribulacionismo é um movimento novo na história da igreja. A igreja tem 2000 anos de cristianismo, de história. Certo. O pré-tribulacionismo não tem 200 anos. Na história. A questão é que essas igrejas pentecostais, que também não têm 200 anos de pentecostalismo, eles aderiram ao neopentecostalismo. E essas igrejas são as que cresceram aqui no Brasil. E graças a Deus cresceram. Tá tudo bem. Só que a posição delas majoritariamente é pré-tribulacionista. Então quando você fala assim, eu creio que Jesus volta depois da grande tribulação, você parece um extraterrestre. Só que essa é a posição histórica da igreja. Então, por exemplo, na história, toda a história da igreja
é pós-tribulacionista, mas de 200 anos, 180 e poucos anos pra cá, o que cresceu foi o pré-tribulacionismo, entendeu? Então, por exemplo, não existe, desafio lição de casa, não existe uma denominação pré-tribulacionista com mais de 200 anos. Não existe nenhuma. Todas são pós-tribulacionistas. Todas, exatamente todas. Nenhuma. A igreja teve um tempo interdenominacional, ou melhor, a igreja unida, onde só existia uma denominação, a igreja de Cristo. Esse pessoal era pós-tribulacionista. Aí teve o grande cisma de 1054. A igreja do Ocidente desembarca da igreja do Oriente. Ambas são pós-tribulacionistas. Aí você vem a Reforma. Estou fazendo pontos assim na história. Sim. Na Reforma, Martinho Lutero, depois o que vai ser o pessoal os pós-reformadores e tal, todo esse pessoal é pós-tribulacionista, acreditava que Jesus ia passar pela grande tribulação, que a igreja passaria pela grande tribulação. Aí depois vem o histórico das denominações, o wesleyanismo, a igreja wesleyana, metodismo, a igreja presbiteriana, todo esse pessoal é pós-tribulacionista. Então, grandes movimentos, sei lá, os Quakers, os movimentos de avivamento, a igreja menonita, Menno Simons, tal, todo esse pessoal é pós-tribulacionista. Mas de 1830 para cá, a partir de uma visão de uma moça chamada Margaret MacDonald, que teve uma visão que os cristãos não passariam pela grande tribulação. E aí começa, parece que ela tinha uns 15 anos. O pré-tribulacionismo vem por causa de uma visão. Vale a pena estudar sobre quem foi Margaret MacDonald, quem foi o início da doutrina pré-tribulacionista. E aí começa, a partir da igreja dos irmãos, começa muito incipiente ali a doutrina do pré-tribulacionismo, aliada com a experiência do Espírito Santo, o falar em línguas e tudo mais, que vem na sequência, na verdade, um pouco mais na sequência. E aí essa doutrina cresce. Um cara lá nos Estados Unidos, muito importante, chamado Scofield, faz a Bíblia de Scofield, a primeira Bíblia de estudo traduzida para o Brasil. A primeira Bíblia de estudo do Brasil é a Bíblia de Scofield, que não é a primeira do mundo, tá? A primeira do mundo é a Bíblia de Genebra, de 1500 e pouco. Mas no Brasil, traduzida para o português, de verdade, Bíblia impressa na sua língua, é a Bíblia de Scofield, que funcionou bem até 1990 e pouco. Até 2000 todo mundo tinha a Bíblia de Scofield. E aí, a Bíblia de Scofield era pré, porque ela vem desse movimento, entende? Era a primeira Bíblia do Brasil, todos os pastores tinham a Bíblia de Scofield. Então, pré-tribulacionismo, dispensacionalismo, 7 dispensações, isso aqui, tal. Então, hoje quando eu falo assim, não, eu creio que Jesus volta depois da grande tribulação, porque ele mesmo falou. Mateus capítulo 24, versículo 29, está escrito assim: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará sua luz e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus disse isso. Aí você, não, mas ele não está falando isso para judeu, para não sei o que e tal, e 70 semanas, e ele começa a colocar. Então parece que você é um extraterrestre quando você fala, eu creio que a igreja passa pela grande tribulação. Então quando entra esse assunto no rádio, dá polêmica. Fala pro pessoal o que é a tribulação, pro pessoal entender, para quem não tem essa noção. A tribulação é um momento de perseguição contra os salvos, que é o crescimento do anticristo, profetizado por Daniel, reforçado por Zacarias, reforçado pelo apóstolo Paulo, Tessalonicenses capítulo 2, o próprio livro do Apocalipse, capítulo 13, capítulo 14, marca da besta, tudo mais, marca um tempo de perseguição. Mateus 24, haverá um tempo de angústia, de perseguição, de tribulação que nunca houve, nem nunca haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Quer dizer, parece ser os salvos ali, os escolhidos, mas para quem é pré não consegue enxergar os salvos ali. Ele fala, não, os escolhidos são Israel, porque a igreja já foi embora, tal. Então tem toda essa questão. Existe um tempo de dificuldade para os salvos e de perseguição do anticristo contra os salvos. E a grande discussão é quem são esses salvos, quem são esses escolhidos? É a igreja ou é Israel? Então, para mim é Israel, para outros irmãos que são pré-tribulacionistas, para mim é a igreja, para os pré-tribulacionistas é Israel, e o debate não tem fim.
E é por isso que você falou ali que entre os que estão mais em evidência é que a turma fala de tribulação. Exatamente. Eles ficam discutindo. O que faz essa discussão ser interminável?